Bom dia, vamos começar essa manhã chuvosa de junho. A aula de hoje que a gente vai ser sobre renúncia de direitos. E vamos começar então com uma oração primeiro. Pai querido, tudo contigo é surpresa. Fala conosco nessa manhã. Esteja, Senhor Deus, nos ensinando tudo o que tem acontecido nas nossas vidas, o que a gente tem que fazer em relação à renúncia de direitos e tudo o resto. Seja engrandecido, Senhor Deus, em todo o tempo, isso que importa. Em nome de Jesus. Amém. Então, por que essa oração foi tão diferente? Porque hoje, quer dizer, ontem, eu fiz um vídeo, porque eu quero começar a adiantar algumas aulas. Eu tô meio rouca porque eu falei bastante, falei mais de 2 horas direto e apesar de ter tomado bastante água, tá frio e tal, e eu não dormi ainda. Então são 9 horas da manhã, que é o horário que a gente tem combinado de ter nossa aula. Eu não dormi ainda, mas eu não tô com sono. E quando eu vi ela, pra passar hoje da renúncia de direitos, eu fiquei me perguntando pra Deus, porque tudo quando a gente vai falar na palavra dele, quando a gente vai buscar na palavra dele, ele sempre vai estar usando algo que a gente está vivendo. A gente vai ver um reflexo para Deus nos ministrar, segundo, enfim. E eu fiquei me questionando, porque eu só tô acordada porque eu tenho um péssimo defeito de ser perfeccionista. E como já tinha acontecido outra vez, eu falei pra vocês que eu não ia fazer de novo e fiz, que não era pra fazer as aulas ao vivo, porque eu acabo evangelizando. Eu vejo que entre a gente nova, a gente não conhece, eu acabo repetindo, né? Então eu passei a noite tentando editar, tentando tirar tanta coisa que, para quem me acompanha, sabe que eu ministro bastante, mas como entrava o tempo todo gente, eu já reforçava mais um pouquinho e nisso tudo eu começo a me analisar. Renúncia de direitos, não dormir, meu ego, meu perfeccionismo. Porque Deus tem falado comigo sobre renúncia tem que gerar liberdade. E ao mesmo tempo eu tenho me curado, tenho feito mais coisas assim nesse sentido, tô me dispondo aqui inclusive, porque eu não tenho me permitido viver na inércia que nem eu estava. E me coloquei em ação, né? Uma postura, digamos, até masculina, né? De estar à frente, que é o meu ministério como missionário, é estar realmente implementando coisas. E onde está a renúncia de direitos nisso tudo? Tenho me questionado porque Deus está ministrando, vai ministrar com a vida de vocês, assim como está ministrando na Bíblia. Que quanto mais a gente renuncia a esse mundo, maior é a liberdade. Liberdade no espírito, liberdade das coisas dessa terra realmente, de tudo que significa. Desprendimento principalmente do nosso próprio ego, né? Que é disso tudo que eu tenho que comentar. Então, renúncia não é simplesmente que muita gente coloca os franciscanos e tal, renunciar, largar tudo para trás. Não. É entender que esse tudo pode ter um sentido literal, né? E realmente tudo isso que a gente vê na nossa vida, né? Que Deus estava me cobrando e eu procurando ter uma vida secular e a vida toda Deus cobrando que é um caminho diferente, cada pessoa tem um caminho diferente para trilhar. E quando a gente acha esse caminho, a gente encontra a felicidade.
No dicionário, então, renúncia significa não querer, rejeitar, recusar. Deixar voluntariamente a posse de algo, desistir de algo, abdicar. Descrer de algo, abjurar, renegar. Recusar, rejeitar. Não fazer caso de, desprezar, desdenhar. Desistir de algo, abdicar. Abjurar, renegar. Então, assim, são vários significados que isso o dicionário trouxe, né? Então, o que é o direito? Então, renúncia é tudo isso. O que é o direito? É algo que nos é legal. Então, já é nosso, nos pertence, a nossa casa nos pertence, o que Deus nos dá hoje, nosso teto, a nossa família, o nosso próprio tempo, o nosso próprio dinheiro. Então, é teu, é legal, é um direito que você tem. Você trabalhou, você serviu ao Senhor, e de tudo isso você tem direito de tudo que Ele te dá, porque Ele tem te honrado. E o nosso direito, né, é um dito popular, termina quando começa do outro. Então a gente não pode transpor o próximo. E Deus está sobre todos nós. Então a gente não pertence ao mundo e a gente não tem direito às coisas desse mundo. E a gente tem que escolher ser livre, né, e renunciar liberalmente, sem peso. Sem peso. Então, o cristianismo não é religião. A gente vai para a igreja por uma consequência, não é porque é uma obrigação. A partir do momento que tu tem que alguma coisa, já passou para a religiosidade, já está sendo peso na tua vida. Então, não vale a pena, tem que refletir. Afinal, se está edificando, se é o que Deus está querendo fazer da vida da gente, enfim. E nossa parte aqui, então, é deixar Deus agir e cada um servir no reino, né? Aceitar o reino de Deus. Quando Deus começa a nos levar, então, por caminhos onde nós temos que morrer para nós mesmos, a gente, no início, né, da caminhada, muita gente começa a se escandalizar, não compreende a linguagem, porque é totalmente espiritual quando Deus fala. E a gente tem que compreender que Deus sempre vai nos levar no caminho de renúncia, porque a renúncia, tudo diz respeito a essa terra, a essa carne. E a nossa vida aqui, a gente tem que aprender a andar no espiritual. Andar no espiritual e se mover no material, porque Ele nos deu esse corpo para nos mover aqui. Mas quem nos inspira em todo o tempo deve ser o Espírito Santo. Tudo que a gente tenta salvar nessa vida, diz lá em Mateus 16, 13, né? Que Jesus pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Ele, Deus encarnado. Ele renunciou todo o céu. Vem viver essa experiência humana. Quem somos nós? Ele veio para ser o maior exemplo. E a gente tem renunciado tanto quanto ele. Ele sempre esteve, está à destra do Pai. A gente está tentando chegar para ver Deus. E graças a Ele, se a gente perseverar até o fim, a gente vai conseguir. Então, quando a gente perde os nossos direitos para Deus, os direitos de Deus passam a ser os nossos direitos. Quando damos tudo o que Ele pede, é que vamos receber tudo o que Ele promete. Confiar na sua provisão sobre as nossas vidas. Ele realmente... A gente só tem que dizer uma coisa, Ele é fiel. Né? E assim foi lá nas bodas de Canaã, que Maria disse: faça tudo o que Ele disser. Então eles fizeram lá o vinho e eles disseram: o melhor vinho foi deixado por último. Né? Então é melhor às vezes abrir mão do que a gente tem, porque sempre vai ter o melhor depois, e Ele sempre tem
para cada um de nós. Então, Abraão criou na promessa do Senhor, colocou o filho sobre o altar. Foi também uma renúncia ali muito grande, que Deus testa. Na verdade, não é que Deus testa. Na verdade, Ele quer mostrar para nós, nosso próprio coração, para a gente conseguir ver. Porque ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como é que a gente sente, Ele sabe cada pensamento que vem na nossa mente. E Ele quer realmente que a gente esteja se depurando aqui nessa terra. Tudo que a gente retém em termos carnais, que a gente vislumbra, a gente perde a essência. Então, nossa, Deus tem ministrado muito sobre a essência, a gente buscar a essência das coisas verdadeiras. Que a gente poder usufruir o que Deus tem nos dado de verdade, né? Todas as bênçãos espirituais que a gente não consegue vislumbrar, é muito maior do que a gente pode imaginar. Então, o que significa renunciar? É dar liberdade para Deus, para Ele fazer tudo o que Ele quiser. Será que a gente dá liberdade? Fica essa pergunta. Fica essa pergunta se a gente realmente deixa Deus agir, né? Em Lucas 14, 25 e 35, fala de uma grande multidão acompanhando Jesus. E Ele, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, suas irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, a gente ama tanta coisa mais que Deus. Se a gente for para pensar, a gente não é digno dele. A gente ama muito mais a nossa vida do que ele. Muitas vezes no dia, quando a gente para de buscar entender o propósito dele, a gente está olhando para as coisas do dia a dia, preocupado, a gente está deixando. Quando a gente fica preocupado, ansioso, a gente está deixando de confiar nele. Então isso é corriqueiramente, todo o nosso dia, a gente parar para ver que a gente acaba realmente não assumindo ele em todas as áreas, né? Daí continuando: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos ouça. Então Deus tem me incomodado, porque será que a gente tem renunciado de verdade? Que nem quem perdeu o início ali. Hoje não dormi. Então Deus, eu tenho buscado a ministração do Senhor hoje, nesse sentido, por causa da aula de hoje de renúncia. Será que eu renunciei mesmo? Ou foi o meu ego, como eu falei? Então, e nisso, quando a gente entra nesses conflitos da mente, a gente já não está no espírito. E a gente vê o quanto nós, como seres humanos, somos débeis. E precisamos tanto descansar no ombro de Jesus, como João fazia. E isso é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira renúncia. É tu poder verdadeiramente te entregar para tudo aquilo que Ele tem colocado hoje, agora, nesse momento. Então você aí na sua casa ouvindo, começa a refletir. Toda a sua família, todo o trabalho que você tem tido para estar mantendo todos unidos,
para estar buscando a vontade dele. Até nisso tem o nosso ego, nosso ego, nosso eu falho, que está pensando no conforto da nossa família, no conforto espiritual, no caso, crescimento. Mas a gente não está descansando. Quando a gente tem a verdadeira renúncia nele, a gente descansa. A gente não tem angústia, não sente peso. A gente é verdadeiramente livre e feliz na renúncia. E eu, olhando o vídeo que eu gravei no caso, eu só vejo defeito. Não tô. E ao mesmo tempo eu tô feliz por estar implementando algo que tá no meu coração de passar, e eu tenho esse desejo de que os meus alunos sejam melhores do que eu, no que Deus colocar na mão. Eu quero que vocês sejam excelentes. Então eu passo tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E nisso eu sou plena. Aí quando eu começo a questionar e ir pra mente, começo a sofrer, porque eu quero fazer tudo tão perfeito, é meu perfeccionismo que me mata. Aí eu vejo o quanto eu não renuncio. A gente não se permite, no fundo a gente não se permite errar. No caso do perfeccionista. Eu não sei o que vocês, no caso, não têm se permitido para verdadeiramente descansar no Senhor. Do que tu tem entregado, renunciado, sabe? Renunciar à própria família, renunciar no sentido de que é confiar nele. Ele está cuidando. Ele disse que estaria cuidando da gente. Mas a gente sempre tem aquele negocinho do nosso, querer meter o dedo e fazer do nosso jeito. Mas é tá confiando, e aí continuando. Então, a gente tem que perder a vida para encontrar nele. Porque quando a gente esquece, quando a gente começa a andar nele, a gente esquece a nossa própria reputação perante os homens, mas quando é mais profundo, quando é a reputação perante Deus mesmo, que tu fica ali remoendo o que eu fiz de errado, aí tu vê o quanto a gente é medíocre. No caso, eu falo de mim. O quanto a gente precisa da misericórdia dele. Porque ninguém suficientemente entrega as coisas de verdade para ele. Então, sempre a gente pensa em renúncia, a gente pensa largar tudo, como eu falei dos franciscanos. Só pensa em dinheiro. Não, é muito mais. É muito mais. Daí então, em Mateus 16, 13 e 44, fala do reino dos céus, que é um tesouro escondido no campo. Vende tudo e compra aquele terreno. Mateus 10, 39, perder a vida para encontrar em Cristo. Mateus 6, 33, buscar, pois, o primeiro reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, as coisas citadas anteriormente. Então, assim, ele acrescenta, a gente dá tudo que tem, todo o nosso ser, toda a nossa disposição, acordar cedo no domingo, de repente oferecer a outra face. Então, o que a gente pode estar renunciando mais para Cristo? Porque a vida cristã é uma vida de renúncia disso que tem aqui. Mas não é uma vida de miserabilidade. Porque conforme o dom Deus nos dá, ele vai até dar muito mais do que tu merece. E ele sempre dá muito mais do que a gente merece. Mas assim, no caso do dom de contribuição, né? Então, assim, quanto mais você se despende, mais ele vai te encher, porque ele sabe, e te dá, porque ele sabe que tu sabe ser um bom dispenseiro na mão dele. E nisso, então, se tu for ver a renúncia, na verdade, é tu somente um canal dele aqui na Terra. Se você perde o tempo, no caso, de sono, orando, ou fazendo algo aqui que nem eu estava fazendo,
você se está no Espírito, te dá paz, alegria, os frutos seguirão. E é isso que a gente tem que estar buscando. Então, descansar nele, deixar que ele se encarregue dos frutos, ele que se encarregue de nos usar. Né? Então, o que a gente pode estar renunciando? Tudo que é nosso. O pecado, 1 João 3, 4, 10. Os nossos direitos, Lucas 9, depois leio, né? 57, 62. A família. Se a família, para as mulheres é mais complicado, porque como a mulher foi feita para o relacionamento, principalmente, então assim, a família vem sempre, a mulher vai para a igreja por causa da família, normalmente, ou por causa de um amor, enfim, por causa do filho, é sempre por causa da família. Lucas 14, 26, renunciar à vida, renunciar à vida. Você, né, Jesus disse que aquele amigo que dá vida para os seus amigos, esse é o verdadeiro pastor. Então a gente está disposto realmente, principalmente para quem tem, até a Janinha, que foi comentada no culto de sexta, ela não tem tempo ruim, né, para ir para evangelizar, fazer acontecer. Então assim, se dispor a vida inteira em prol do outro. Né? Então isso por que é uma renúncia de direito? Porque é um direito teu ficar em casa, é um direito teu, no caso do jejum, comer. Ali a comida tá ali, mas você renuncia para ter um ganho maior. É isso que a palavra nos diz, é perder para ganhar. Então a renúncia por que eu tô querendo trazer isso desde o início? É procurar entender que a todo instante existe uma possibilidade de renúncia, uma renúncia de nós mesmos. Que quanto mais a gente renunciar, mais paz a gente vai ter. E é isso que a gente tem que buscar no Senhor. Porque quando a gente está livre, despendido, Ele vai fluir e vai nos encher e retroalimentar e acontecer. Ele que vai acontecer, não é a gente. A gente só vai no vácuo dele, que ele puxa e a gente vai. Né? Então, renunciar à liberdade. Em Atos 4, 3, né? A terra, então a casa, a cultura, status social. Quantos aí que vão para a África, que é os, né? Tem muito missionário que quer ir para os Estados Unidos, aquela coisa toda, Inglaterra, Europa e tal. Mas assim, renuncia o conforto da sua cama para ir dormir no chão com um lençol. Né? Para mim, que eu tenho ossinho fino, né? Eu sou bem magrinha, é bem dolorido. É bem dolorido. Eu preciso ter uma cama macia porque as fofinhas lá da missão não sentiam dor, mas eu acordava toda doída nos meus ossinhos, assim, pegava direto no chão. Mas, por incrível que pareça, quanto mais eu renunciava, e quanto mais a gente renuncia, mais plena a gente é por dentro. Vale a pena. É isso o segredo do evangelho, da renúncia. É tu conseguir entender o algo mais naquilo que tu tá deixando passar, renunciar da resposta para as pessoas, renunciar, tá em confusão na família, né? A gente renuncia. Isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui que a gente vê não significa nada. Apesar de a gente precisar, a gente precisa. E Deus nos dá a força para fazer isso. Mas assim, dentro do nosso íntimo, a gente conseguir estar literalmente repousando no Senhor. Tá bom, Deus, renuncie. O tempo todo, renunciando. Se a gente conseguir estar buscando isso o tempo todo. É isso deve ser ministrado com esse estudo de hoje. Então, em Gênesis 12:1, daí renunciou tudo que tinha lá e seguiu, né? Propriedades, bem materiais, lá em Atos 2:45, o luxo, em 1 Pedro 3, 4, conforto, né? Jesus não tinha onde recostar a cabeça, diz ele. Ele, imagina, desce lá do céu e não tem onde botar a cabeça aqui, né? A carne dele devia doer também. Ele não era muito gordinho.
Não sei, né? Perdão, você vai saber. A gente não sabe como é que ele era, mas enfim. Então, o conforto, né? O futuro. A gente tem a mania de fazer planos, de sonhar. Quantos a gente eu já orei assim, porque eu tive muitos sonhos, mas eu dizia: Deus, tu sabe o que é melhor. E hoje eu me questiono: será que eu fui muito inerte pelo estar vivendo hoje? A gente nunca vai saber. Mas uma coisa eu sei: hoje que é o que importa. O passado passou e o futuro é dele. Hoje eu quero, na toda a plenitude, viver isso com ele. Viver isso, receber de vocês também isso, dessa troca. É isso que eu sinto falta. Não gosto de vídeo porque eu gosto de ver o feedback, o olhar de vocês. Saber o que vocês estão sentindo na casa de vocês. Saber o que vocês estão precisando em termos... Não sei o que vocês estão precisando renunciar nesse momento, né? Mas seja lá o que for, porque Deus fala na hora, Ele diz, faz isso, renuncia a isso. E isso, quando Ele vem, Ele fala, a gente só fala assim, tá bom, Deus, tá bom. E pode ter certeza da paz, da alegria, da provisão em todo o tempo. Então a gente renuncia à integridade física muitas vezes. Quantos missionários... Eu sei, eu já disse para Deus, se Ele me mandasse ir para o Oriente Médio, vamos, tem os kamikaze, os islâmicos, eu iria. Se Ele quisesse, eu teria ficado no Haiti também, mas... Porque lá no Haiti também era perigoso, viu? Tinha as bases lá, tudo com guarda, com metralhadora, assim, tudo nas pontes, assim, cuidando, para ninguém invadir, enfim, porque tinha perigo de sequestro e tal, de pessoas estrangeiras, né? Então, renunciar a comida, qualidade, quantidade, hora, né? Mateus 6, 25, 34. Um exemplo que eu tive lá no Haiti, não, no Haiti não, no Haiti eu comi o melhor caranguejo da minha vida. No Peru, uma menina, inclusive, passou muito mal no aeroporto no dia seguinte. Mas eu ensino meus alunos, eu adquiri uma técnica, porque quando você é missionário, você é convidado para casa das pessoas e você tem que achar tudo lindo, maravilhoso e repetir se for o caso. Porque eles recebem os missionários com muito gosto, eles convidam e você tem que honrar essas pessoas. Até, enfim, já fiz algumas coisas que também não devia, no outro sentido, mas outra hora eu falo com vocês. Mas assim, do Peru. Aí, lá no Peru, uma senhora muito humilde, nos recebeu na casa dela e ela fez um pato com arroz, enfim, bem bonito e tal. Mas quando eu fui comer o tal do pato, o pato tinha pena. Aí eu fui comer o tal do pato, assim, eu tinha estratégia que eu ensino vocês. Então, quando vocês não conseguem comer, vocês comem rápido, aí vocês não sentem. E a pessoa fica feliz porque tu gostou. Aí só que eu comi tão rápido que tinha mais e ela... Você quer? Eu tive que aceitar mais, né? E glória a Deus pela vida delas. São pessoas maravilhosas. Eu passei muito bem, muito amor. Mas isso é questão de renúncia. Tu faz por amor as coisas. Tu nunca vai querer agredir uma pessoa. Você aceita. Você é ministrado naquilo também. Isso é muito legal, muito legal. Você renuncia a lazer, descanso. No caso aqui nós no domingo de manhã, renunciando, tá dormindo um pouco mais, né? Lá com o maridão e tal. Renuncia a livros, móveis, coisas de uso pessoal. Isso é muito comum na Jocum. Eles incentivam essa aula de renúncias de direitos. Tu pensar naquela coisa que tu mais gosta, que tu trouxe, e tu renunciar. De repente, né? Ninguém é obrigado a nada. Alguém. E isso acontece realmente. Então, renunciar a dinheiro, isso é muito comum nos missionários, né? Porque como eles vivem de doações, muitos
passam necessidades, e isso é bem comum, de ajudar uns aos outros, renunciar a amigos. Muitas vezes você gosta daquele amigo, mas aquele amigo tem um comportamento que te incomoda. Por mais que você ame, você não consegue, né? E mesmo assim, mesmo às vezes os amigos cristãos, mas Deus tem algo maior para ti, tu renuncia também àquilo. Então, Deus também pode pedir renúncia de amigos, renúncia da reputação, né? Jesus andava com cobradores, andava com pessoas mal faladas na sociedade. E nós? Você teria medo, preocupação? Eu não. Não, né? Nunca aconteceu comigo. Já fiz missão nas ruas, enfim, o que tem na rua, o que é que tem na rua? Prostitutas, mendigos, ou travestis, né? São pessoas que estão ali, drogaditos, pessoas que sentar junto, de repente alguém vai passar ali, olha lá, tá fazendo, olha lá, tá se drogando, né? Então a gente vai ter que renunciar à reputação também. Renunciar ao espaço físico e psicológico, muitas vezes. Você vai ser na igreja, você vai sentar do lado daquele, no caso, que é muito comum entrar numa igreja, alguns mendigos, tal, algum momento, e tá cheirando mal, né? Então eu tenho uma certa dificuldade com o meu olfato, realmente. Na verdade, eu tô contando episódios que aconteceram comigo, não porque eu quisesse passar isso, né? Mas, assim, o cheiro, esse senhor, ele estava, literalmente, ele tinha soltado tudo nas calças e foi bem complicado. Eu tive que ir no banheiro, que não consegui ficar junto, né? Graças a Deus, os irmãos lá conseguiram. Mas, assim, você tem que se ousar nisso. Você tem que experimentar ousar no Senhor, no Espírito, para dar renúncia, renunciar a si mesmo, para tu conseguir viver o sobrenatural. Você muitas vezes vai renunciar à saúde. Os missionários lá da Jocum, nossa, a gente ouve o testemunho da pastora lá, que eles iam na tribo indígena, primeiro quando eles foram para a base. É impressionante o que eles passaram em relação a doenças, tanto quando eles estavam na base, quanto eles estavam lá na tribo indígena. Então, assim, eles renunciaram à própria saúde. Eles, muitas vezes, eles se renunciam, né, o casamento, né? Paulo ainda diz que melhor que não se case, né? Então, assim, porque consegue vislumbrar o futuro espiritual. Sabe que essa vida é rápida. E muitas vezes a gente perde tempo, no caso do matrimônio, que é bênção de Deus que nos trabalha o caráter, mas assim, quando a pessoa não casou, você tem que dedicar aquele tempo para outra pessoa, e que você poderia estar dedicando, isso que Paulo coloca, né? Então, assim, às vezes vai ter que abdicar disso também. E quem que deve renunciar? Todo cristão deve renunciar. Todo cristão deve experimentar isso de carregar a própria cruz e seguir a Cristo. Então, isso ele fala lá em Lucas 14, 25, quando ele se refere à multidão, ou seja, todos tinham que renunciar, né? E por que renunciar? Né? Para ter o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas, para que Jesus seja realmente o Senhor da nossa vida, em redição total de amor, que lá em 1 Coríntios 13 fala, que deve ser maior que o amor pela coisa renunciada. Quando você renuncia a algo que você ama muito, você sabe que aquilo espiritual é maior. Mas se você tiver peso, não faça, porque isso você vai estar pecando, você está fazendo algo contra, né, o que Deus, da liberdade, da paz, da graça que ele transmite, que ele é Deus, né? Deus jamais vai querer que a gente fique murmurando depois. Por que eu fiz, né? A gente tem que sentir realmente plenitude quando a gente renuncia. E a renunciar também é para o nosso próprio bem. Como o Senhor, Deus tem prazer em cuidar da gente, né? E para que isso aconteça, a gente tem que confiar
confiar plenamente nele. Primeiro é para que a gente seja totalmente livre. Então, está tudo ligado. Renúncia, liberdade, alegria, provisão dele. Então, por que renunciar também? Para evangelizar o mundo. Ele diz que a gente deveria ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então, muitos hoje estão morrendo por causa de Cristo. Principalmente lá no Oriente e tal. E na China, Coreia do Norte. E a gente está preocupado literalmente com a nossa casa. E a gente está sepultando muitas vezes os dons que Deus nos dá. Os talentos que Ele vai nos cobrar se a gente usou. Que a gente não colocou em prática. A gente tem que colocar em prática o que Ele nos dá. E se a gente não renuncia à nossa vida, nós acabamos por revelar a idolatria do nosso coração. Aquilo que eu falei no início, nosso ego. A imagem que a gente quer passar, ou o que eu não sou realmente isso, né? Então, por isso que é tão legal a gente andar no Espírito, porque Deus começa a revelar as facetas do nosso ego. E a gente vê o quanto a gente é miserável e totalmente necessitado da misericórdia dele dia a dia. E a consequência da gente não renunciar é literalmente perder a vida, porque diz lá em Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então é isso, vamos perder para ganhar, literalmente. Então a gente não pode ser discípulo de Cristo se a gente não renunciar. Porque Jesus disse em Lucas 14:26, se alguém vier a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode ser digno de Jesus. Mateus 10:37-39. Aí vem também outra consequência de não renunciar, preocupações e ansiedade. Daí vem aquele texto do Sermão da Montanha de portanto, não se preocupe com a própria vida, comer, beber, os seus próprios corpos, né? Das aves do céu que não semeiam. A gente tá, quando a gente não renuncia, a gente fica preocupado com essas coisas. E a gente acaba ficando ansioso, preocupado, e o espírito não flui mais. E a gente adoece, e a gente acaba perdendo a unção, perdendo o óleo. E quando a gente perde o óleo, a gente perde o propósito de Deus, a gente morre. A gente morre espiritualmente, a gente enfraquece. O Espírito Santo está ali ainda. Tô aqui, mas a gente fica só na nossa mente, na nossa carne, nossa alma. E é só sofrimento. É só sofrimento quando a gente fica na nossa. Quando tudo que vem dele dá paz, tudo que vem dele dá liberdade, dá graça. Nós somos inconstantes, aquilo de não poder servir a dois senhores, de Mateus 6:24. Então, a carnalidade, a alma, é para as coisas que a gente vê aqui. Então, a gente está servindo outro senhor. Quem que é o senhor desse mundo? Né? A doença, então. A gente acaba ficando doente por não renunciar ao pecado. Né? Salmos 38:3 diz, por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então a gente tem que estar perdoando, a gente tem que estar indo atrás daqueles que nos magoaram, a gente tem que estar restaurando, né? A gente tem sempre falado. Quais são as promessas daqueles que renunciam? A gente é abençoado para abençoar, lá em Gênesis 22:15-18. A gente ganha a vida, né? A gente perde ou ganha, a gente ganha a vida com Cristo. A gente tem a paz de Deus. A gente não anda ansioso. A gente descansa no peito de Jesus. A gente frutifica no Espírito. Sempre que a gente renunciar às nossas coisas, às nossas neuroses, essa confusão que passa, volta e meia na tua cabeça, assim, a gente vai colher os frutos do Espírito, porque daí o Espírito vai conseguir fluir através da nossa confiança,
nossa entrega total. Eu quero até fazer uma ministração que Deus tem falado muito comigo, de como Ele restaurou a minha identidade. E nisso vem de tu sentir, de tu se amar, literalmente tu se tocar, saber que você está vivo. A carne, essa carne de se amar, não é pecado. A carne de pecado é aquela que você vai para glutonaria, que você vai para bebedice, que você vai para o sexo desenfreado, enfim. É diferente a carnalidade de tu poder se tocar, saber que você está vivo. É um exercício que a gente tem que se fazer. Você está vivo, você é digno de ser amado, você não precisa de mais ninguém. Jesus está dentro de ti, então a sua alma é preenchida e você precisa saber que você precisa sentir os teus sentidos plenos no Senhor, santificados, todos os sentidos santificados em Deus. Então, renunciar aos prazeres dessa terra e estar pleno contigo mesmo, em toda a tua plenitude de alma, corpo e espírito, tendo o espírito fluindo sempre. Então você tem também descanso para a alma, Mateus 11, 28, 30. Os princípios básicos, então, da renúncia. Cumprir a lei do amor. Então, você quer saber se você está renunciando certo? Você está cumprindo a lei do amor. Você está amando oferecer outra face. Você está indo lá, a pessoa está lá no hospital. Você lembra da pessoa, leva lá um bolinho, uma frutinha, um conforto para a família, uma oração. Você está entregando, né? Então, você está cumprindo a lei do amor. Esse é o propósito básico da renúncia. Outro, tem uma vida inteiramente liberta, que a gente tem falado da liberdade. Você se sente totalmente desprendido de tudo que a gente vê. Você sente essa liberdade. Você tem vitória sobre o pecado. O pecado pode vir aquela coisa dentro de ti de querer reagir, mas daí perde a graça, porque você está no espírito e tá me ofendendo. Mas quanto mais você anda no espírito, mais você renuncia a isso tudo, mais você não vê graça nas brigas, não vê graça em estar cedendo contra o propósito da tua vida. Muitas vezes a gente cede para o outro, achando que é renúncia, mas isso está trazendo peso para a tua vida porque você não está cumprindo o propósito de Deus. Então, você tem que fazer o oposto. O propósito de Deus, da renúncia de Deus, vai te dar paz e liberdade e vai te dar sempre vitória sobre o pecado. Então, ele torna o arrependimento, ele é genuíno, ele transforma. Na luta contra o pecado, a gente não resistiu a ponto de derramar o sangue, diz lá em Hebreus 12, 4. Então, e isso, quando a gente está em Cristo, a renúncia, ela é mais tranquila. E é uma coisa que sempre colocam quando fala que você entregaria a tua vida se perguntassem, você nega Jesus ou você prefere levar um tiro na cabeça? Isso é esse caso extremo, não acontece. Mas você tem que se questionar. Você faria isso? Ou você renunciaria? Por que você estaria tão apegado a essa terra? É por causa dos seus filhos? É por causa do seu marido? Percebe? Então, outro propósito básico da renúncia é libertar a gente de toda a insatisfação que vem junto com a liberdade. A gente não consegue, a gente não tem mais sentido essas coisas para nós. Liberta todas as cadeias sentimentais, do medo, da ansiedade, das paixões descontroladas, das preocupações. Então, é aquele negócio, tudo que a gente fizer aqui na Terra, Deus vai colocar no fogo. E se for palha, vai queimar tudo. Então, se a gente tem feito alguma coisa que não é no espírito, não é uma renúncia genuína, vai queimar e não vai sobrar nada. A gente tem que fazer todas as coisas
no Espírito, na vontade de Deus. Porque daí, quando houver aquela peneirinha, vai sobrar o ouro depurado. Então, assim, por isso que a gente tem que sair da mente, descansar nele e agir. Agir. Porque nessa terra a gente tem essa carne, essa força para estar agindo e transformando, renunciando e agindo em prol do reino, né? Então, tudo que a gente renuncia para Deus se torna uma promessa de Deus para nós. Deus, ele vê o nosso coração e ele diz, bah, ele fez isso, ela fez isso. Nossa, sabe, esse cara. Então, é o exemplo de Abraão na saída dessa terra, então que ele deixou tudo. Depois, o sacrifício de Isaac, em Gênesis 22. E hoje se cumprindo a promessa que foi dada lá para ele, que a descendência dele seria como as estrelas do céu e a areia do mar, né? Quantos Isaques a gente teria que sacrificar para testemunhá-lo, se as próprias bênçãos que tem nos dado nos tira da presença dele? Às vezes, o trabalho que ele nos dá, não quer ganhar hora extra, as pessoas acabam se deixando de estar na presença de Deus para estar, hoje eu não vou, hoje eu vou no shopping, tem horário marcado lá com Deus, que a gente tem a meditação e tal. Mas hoje não, eu vou lá porque, sabe, a gente acaba deixando as coisas de Deus para segundo plano. E quantas vezes a gente não tem perdido por causa disso? Porque a gente não para para descansar nele e realmente renunciar. Isso é teu, Senhor, e eu não vou negociar. A gente sempre acaba, como carnais, que muitas vezes somos, negociando. Então Moisés recusou a viver de acordo com os prazeres do pecado, como vemos lá em Hebreus 11, 24 e 26. Que pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra, a riqueza maior que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, o Moisés, ele resolveu ficar junto com o povo dele, lá ajudar o povo dele, tanto é que depois ele mata lá o egípcio, né? Ele renunciou, ele podia estar lá ser o príncipe, nem sair do palácio, mas ele foi e ainda seguiu toda a missão que ele tinha para atravessar com o povo lá no Egito, né? E com 120 anos, e ele ainda tinha vigor de um homem de 40 anos. Por quê? Porque ele renunciou, ele abriu mão do pecado, ele viveu para Deus, né? Quando a gente morre para a gente experimenta tudo que Deus tem no oculto. Tem coisas que a gente só vai experimentar com Deus quando a gente liberar. Então, fica a ministração para hoje. O que ele tem te pedido para entregar para Ele? Para descansar. Para literalmente não pensar mais. Porque quando a gente ora e a gente tem fé, a gente não precisa orar de novo. A gente sabe o que vai acontecer. Eu sei que tá chovendo, eu sei porque eu vejo. E quando é feito em fé, então seja lá o que a gente tiver com dificuldade de entregar para Ele, Deus está falando o que é para entregar. Deixa. Ele está cuidando de todas as coisas. Muitas vezes está bem confuso, difícil, mas Ele está cuidando. E ele é fiel e justo. Ele não nos deixa passar por coisas sem necessidade. Tudo tem aprendizado. Então, que Deus veja nesse momento e tira todo o peso, todo o medo, toda a preocupação. Que Ele derrame sobre cada coração, em fé, tudo aquilo que a gente tem que fazer e usufruir nessa fé
de tranquilidade, de liberdade. Liberdade sem peso. Que fomos feitos em Cristo para a liberdade. Amém? Que Deus abençoe. E vamos nos falando ali no grupo. Qualquer coisa, entre em contato. Um beijão.